Tá gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2026. Bem-vindos a mais um passo da nossa jornada de autociência passo a passo. Hoje falando sobre o dilema do objetivo. Foi o livro que vocês leram durante essa semana. Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui. Pronto, está aberto. Foi o livro que vocês leram a semana e agora a gente vai conversar um pouquinho, né? Tirar as dúvidas, conversar sobre ele. Essa aula, ela teve um pedaço aqui, ela está começando para frente do que já aconteceu. Eu passei um vídeo e não gravei essa parte do vídeo porque o YouTube bloquearia a gravação, essa gravação dessa aula, por questões de direitos autorais. Então, quem está aqui assistindo ao vivo, assistiu o vídeo. Você que está assistindo a gravação não sabe, não viu o vídeo. Eu vou comentar, você vai ter uma ideia e você pode correr atrás e assistir essa cena. Aliás, se eu tiver ela disponível no Google Drive, eu ponho lá no canal da oficina. Eu creio que sim, tenho sim. Muito bem. O que vocês assistiram aí foi a cena, um pedaço do meio do filme, o Náufrago, e uma das cenas finais, mais épica e impactante. Então vamos fazer uma retrospectiva para entender a cena final, né? No filme Náufrago, o Chuck é um funcionário de uma empresa de entrega de encomendas, FedEx. Aí ele está viajando de avião para fazer uma entrega, acompanhando a carga, né, que vai ser entregue e tal. Ele pega uma carona no avião de entregas, só que o avião cai no oceano. E aí ele acaba indo parar numa ilha. O filme em inglês chama Castaway, que é náufrago, em tradução é náufrago. Aí ele está lá sozinho nessa ilha e ele anda ao redor, não tem ninguém, ele tem que encontrar a maneira de sobreviver lá. Aí um belo dia ele vai dando um jeito lá, né? Algumas das encomendas que estavam no avião chegam até a costa da ilha. No começo ele nem sabe que ele está numa ilha, ele tem que subir lá numa montanha bem alta, aí ele sobe e aí que ele descobre que ele está numa ilha. Não é continente aí. Aí ele vai abrindo essas embalagens para ver se tem alguma coisa útil, né? Aí tem, por exemplo, um patins do gelo, que ele faz uma adaptação lá e transforma num machado. E entre as coisas que estão lá tem uma bola. E um dia ele está tentando fazer fogo e ele não tem prática com isso, né? Ele põe é uma bola de vôlei branca. Inclusive, quando ele abre essa bola de vôlei, tem uma frase bem bacana, que ele diz assim, porque era um presente, né? Eu acho que era um presente de um pai por um filho, e a frase que está quando a gente dá um presente, a gente dá um cartão de aniversário junto, escreve alguma coisa. No cartão de aniversário estava escrito, o pai tinha escrito para o filho, a coisa mais maravilhosa do mundo é o mundo. Bacana, né? E aí a bola redonda, tal, simbolizando o mundo. Mas aí o Chuck tenta fazer fogo, porque ele precisa se aquecer, o fogo é para assar os peixes e tal, então ele vai usar
a tática lá de ficar rodando o pauzinho, você roda no outro, em contato com o outro, esquenta, põe a palha ali perto, pega fogo, faz uma fogueira. Aí ele tá lá tentando, e tentando e fracassando. E ele tenta, a mão dele já tá toda calejada, assim, com bolhas e tal. Aí uma hora ele tá tentando, assim, já exausto, cansado, emputecido, que não consegue. Aí o negócio escapa da mão dele e ele corta a mão com o graveto lá que ele está usando para fazer atrito e fazer fogo. Aí ele fica puto, começa a atacar tudo, ele pega tudo que tem em volta e começa a jogar. Essa cena não mostrou aí no filme, mas é a inicial, bem no começo. Aí ele pega a bola de vôlei assim, puto, joga a bola, essa bola desgraçada. Tal. Imagina, o cara tentando, puto, cheio de mosquito, tudo fodido, não tem cama, não tem nada. Não consegue nem fazer fogo, imagina a raiva, né? Aí ele pega a bola, puto, joga. Só que na hora que ele pega a bola, ele tá com a mão ensanguentada. Na hora que ele bate a mão na bola, faz essa carinha aí do Wilson. Para quem já assistiu, tá ouvindo eu contar o que já sabe. Faz uma carinha assim. Aí ele olha para essa bola que tem uma carinha, que tá a mão dele espalmada assim, essa bola branca com a mão dele espalmada. Onde tá os dedos, ele vê uns cabelinhos. Onde está a palma da mão, ele vê como se fosse um rosto, aí ele vai lá, pega um pedacinho de pano, tira um pouco do sangue assim na parte de cima, fica parecendo 2 olhinhos e uma boca. Pronto. Aí ele criou o Wilson. Aí ele coloca o Wilson do lado dele, assim, quando ele está. Aí ele vai tentar acender o fogo de novo. Aí ele vai tentar acender o fogo. Essa é eu estou contando para vocês a gênese do Wilson, como é que o Wilson nasceu. Aí ele está lá tentando acender o fogo de novo, porque não há o que se fazer. Que adianta ele ficar puto ali, não vai, a raiva dele não vai acender o fogo. Então ele volta tentando, né? Só que ele põe o Wilson assim do lado. Aí ele está lá tentando acender o fogo, fazer os gravetinhos, fazer fogo. Aí ele olha para a bola, olha para a bola. Aí de repente ele fala: "E aí, tudo bem? Vem sempre aqui?" Uma coisa assim. Ele pega e começa a conversar com o Wilson. E daí, a partir daí, o Wilson se torna mais um personagem na ilha. É interessante que nesse filme, a partir do momento que o Chuck chega na ilha, até ele começar a conversar com o Wilson, acho que são uns 20, 25 minutos sem fala. Você fica só vendo as coisas acontecerem, porque ele não tem com quem conversar. Então fica sem fala, só mostrando o que está acontecendo. Até que ele conversa com isso, aí começa a ter algum diálogo. Aí, a partir daí, ele começa a conversar com o Wilson. Aí leva isso para lá, leva isso para cá, conversa como se fosse uma pessoa. E aí chega na primeira parte da cena que vocês assistiram, que ele está lá, ele encontra uma caverna e ele fica dormindo lá porque lá é um abrigo mais seguro, protege da chuva e tal. E aí ele fica lá conversando com o Wilson. E aí ele faz perguntas, vocês viram, ele faz pergunta para o Wilson responde. O Wilson responde. Aí ele argumenta, aí o Wilson contra-argumenta. Aí ele não gosta da resposta do Wilson, fica bravo com o Wilson. E num momento assim de lucidez, ele percebe que o Wilson é uma bola. Aí ele joga o Wilson para fora. Você é só uma bola. Joga o Wilson para lá. E
Tão logo ele joga o Wilson pela porta da caverna lá, que cai na água, ele entra em desespero, porque o Wilson foi embora. O amigo dele. É tipo, o Castaway tem muito a ver com o Robinson Crusoe. Então ele tá lá sozinho, o Robinson Crusoe voltou a ficar sozinho na ilha. Aí ele volta e vai para a água desesperado procurar o Wilson. Desesperado. Wilson, cadê você, Wilson? Aí volta, pega o Wilson e retoca o Wilson. Ele corta a mão dele para ter sangue, porque é a única tinta que ele tem, ele faz um cortinho assim. Aí sangue, ele pega o sangue e vai retocando o Wilson, porque caiu na água e desbotou. Aí vai retocando. Não, pede perdão para o Wilson. Me desculpa, Wilson. Não vou mais fazer isso. Aí, beleza. Aí, claro que ele tem planos de fugir da ilha. Então, ele vai tentando fazer uma jangada. Vai juntando. Aí, boa parte do filme é isso. Ele tentando fazer uma jangada. Aí ele vai juntando madeira, corda, fazendo corda para amarrar as madeiras. E ele monta uma jangada. E monta uma vela lá com um pedaço de banheiro de avião que encalhou lá na costa. Ou porta de, sei lá, se é a porta do banheiro ou porta de alguma coisa, um pedaço de carenagem de avião. Aí ele faz aquilo lá de vela. E aí ele consegue vencer a arrebentação e sair da ilha. E aí ele tá lá com a... Aí já é a segunda parte da cena. Aí ele tá lá no meio do oceano, ele e o Wilson, né? Navegando na imensidão verde lá, no meio do nada. Para ver se encontra algum barco, né? Alguma forma de salvação. Só que ele está exausto, né? No meio do mar, não tem água doce, não tem o que comer, não tem nada, já está exausto. Aquele sol lá, não tem como se pôr. Aí está lá tudo zoado, ele cai morto, dormindo ali em cima da jangada. E o Wilson, que está amarrado ali na jangada, se solta. Ele se solta e cai na água. E ele estava dormindo, não percebeu. Aí tem o charmezinho que a baleia passa, joga uma água, ele acorda com aquela água. E aí, quando ele olha para vai conversar com o Wilson não está lá. Cadê o Wilson? Aí ele olha no horizonte e vê a bola, o Wilson lá longe. Percebeu que o Wilson tinha se soltado. E aí ele vai resgatar o Wilson, né? Aí ele pula na água para resgatar o Wilson. Só que no meio do caminho ele percebe que é um oceano profundo, as ondas ali não são brincadeira e tal, ele não pode se dar ao luxo de deixar a jangada ir embora. Ele também não pode se... Senão, o que ele vai ficar flutuando no meio do oceano lá? Então ele volta para a jangada e pega uma corda. Aí ele tem como salvar o Wilson e depois voltar ele e o Wilson para a jangada. Ele não pode se prender da jangada. Jangada é a tábua de salvação dele. E aí ele começa a nadar rumo ao Wilson com a corda. Só que quando ele chega perto do Wilson, a corda acaba. E esse é o grande ponto do filme, né? Da cena. Ele vai tentar o Wilson, a corda se solta. Aí nessa fração de segundo, ele, Chuck, tem que decidir entre salvar o melhor amigo dele ou a si mesmo. Senão vai morrer. Decisão cruel, né? Se ele deixar o Wilson lá, o melhor amigo dele vai morrer afogado. Agora, se ele não pegar a corda de novo, quem vai morrer é ele. Então ele precisa pegar a corda. Mas naquele momento ali, ó,
que a cena mostra corda indo embora. São poucos segundos, mas a tensão maior é ali. Para você que está assistindo o filme, você não está vendo a mesma coisa. Está vendo um cara que tem que escolher entre a própria vida e uma bola de vôlei. E você fala, segura a corda, né? Aquilo é só uma bola de vôlei. Mas para o Chuck não é só uma bola de vôlei. O que ele está vendo ali não é uma bola de vôlei. Tanto que ele está quase arriscando a própria vida para salvar essa bola de vôlei. Que você acha que é uma bola de vôlei. Por que, que o Chuck não está vendo uma bola de vôlei igual a você? Claro que você não está só vendo uma bola de vôlei também, porque o que acontece é que o cara que fez o filme, o diretor do filme, o produtor, ele fez você ficar no lugar do Chuck. Você assiste o filme e você se coloca no lugar do protagonista. Isso é uma coisa que a literatura faz, o cinema faz. Ele te coloca no lugar do protagonista como se você estivesse vivendo aquela história. O personagem lá e fica fazendo você viver aquela história. Você vive aquela vida como se fosse a vida que você está vivendo. Então, na hora que dá essa cena, por um lado você vê que é uma bola de vôlei, mas por outro lado o diretor te colocou na posição do Chuck. Então você sabe o que ele está sentindo. Porque você viu toda a história dele com o Wilson. Aí você sabe que aquela bola representa muito para ele. Mas, por outro lado, você sabe que é uma bola de vôlei. Você não é o Chuck, de fato. E aí esses poucos segundos de tensão são fantásticos. Né? A obra se faz toda para chegar nisso. É a cereja do bolo. Tudo foi construído para chegar nesse momento em que um homem tem que escolher entre a própria vida e uma bola de vôlei. Você, em sã consciência, trocaria a sua vida por uma bola de vôlei? E se a bola de vôlei fosse o Wilson? Você já viu o carro? Quando você tem carro. Quem tem carro, tem um carro. Mas quem dá nome para o carro, tem mais do que um carro. Se você tem um carro que, sei lá, você chama um carro de meu bebê, ele não é um carro, ele não é um Celta, ele não é um, sei lá o que, um Fiesta, ele é o meu bebê. Meu bebê. É igual o Chuck. Então, como que o Chuck está disposto a arriscar a própria vida para salvar uma bola de vôlei? Como isso é possível? É possível por causa da função espelho. É possível por causa da função espelho. Quando o Chuck olha para essa bola de vôlei, ele não está vendo um objeto. Ele está vendo a amizade, ele está vendo todas as conversas que ele teve na ilha, ele está vendo todos os desafios que ele venceu na ilha para poder estar ali naquela jangada. Sei lá quantos anos ele ficou lá, acho que foram 7 anos. Todos aqueles anos de, de convivência com o Chuck, com o Wilson lá na ilha. E tudo isso está na bola de vôlei? Não. Está no Chuck. Só que a bola de vôlei funciona igual um espelho.
Ele olha para a bola, mas se você olhar para o espelho, você não vê o espelho. Você já viu o espelho alguma vez na sua vida? Para na frente do espelho e tenta ver o espelho. Você não vê o espelho. Você só vê o que ele reflete. Você olha no espelho, você vê nariz, você vê sua orelha. E cadê o espelho? Você não vê o espelho. A mesma coisa os objetos. Os objetos eles têm função espelho. Aí quando você olha para o objeto, ele é um espelho. E você não vê o objeto, você vê tudo que significa para você. Todos os significados que você atribui àquele objeto, você vê naquele objeto. E o objeto, você não vê o objeto. Você só vê o significado. E o significado que você está vendo no objeto não está no objeto, está em você. Isso é muito simples, muito óbvio, mas dificílimo de se conscientizar. Dificílimo, porque é sutil. Você tem a tendência a acreditar que o significado que você está vendo está no objeto. E é por isso que você estranha quando uma pessoa olha para o mesmo objeto, a mesma situação, e tem uma opinião diferente de você, tem um valor diferente de você. Como assim? Fulano de tal, aí é um ladrão desgraçado, safado. Isso acontece muito com o político. E o outro fala, não, isso é excelente, ótimo. Como que pode? É porque fulano de tal é só um objeto. O que cada um está vendo ali é o que cada um está vendo. Está projetando, está espelhado ali no objeto. Eu falo mal de tofu, eu olho para o tofu, eu vejo o capeta. Tem gente que olha para o tofu e fala, que maravilha isso aqui, que alimento sensacional. Principalmente se a pessoa for, né, da cultura japonesa, que gosta desse alimento. O tofu é o quê? O capeta ou um querumbim? Nem capeta, nem querumbim. O tofu é um amontoado de queijo de soja, né? De proteína de soja junto, que virou um queijo. Então, no dia a dia, você está convivendo com Wilsons. Seu pai é um Wilson, sua mãe é um Wilson, sua esposa é um Wilson, seu filho é um Wilson, a sua casa é o Wilson, seu carro é o Wilson. São objetos. Você convive o tempo todo com Wilsons. E o que você vê nesses Wilson é você que está projetando. O Wilson só está servindo de espelho. Tem uma frase que está lá no... deixa eu falar sobre isso aqui. Depois eu falo da frase. Então, a função espelho, eu não inventei a função espelho. O Ferrari inventou a função espelho. Não, não inventei nada. A função espelho é o nome que a oficina dá para uma característica do funcionamento psicológico humano. O ser humano funciona com a função espelho. A forma como o humano se relaciona com os objetos é através do espelhamento, da projeção da função espelho. A natureza psicológica humana é assim.
A gente projeta significado nos objetos. É assim que funciona. Eu não inventei nada, eu só estou explicando como é que funciona. E é desde... Isso não é uma coisa que você aprende a fazer. Vem de fábrica. É da natureza da psicologia humana. Se fosse uma coisa aprendida, você podia desaprender ou esquecer. Não, é sempre assim. Você está sempre trabalhando com a função espelho, projetando o significado dos objetos o tempo todo, do nascimento até a morte, porque é assim que a psique humana funciona. Se não funcionasse assim, nada teria significado. Você só experimentaria objetos, você teria a visão das coisas, só isso. A audição das coisas, o tato das coisas. Você ia ter só 5 sentidos, que é o que cria a realidade objetiva. Você só ia ter experiência objetiva. E elas não significariam nada. Não teriam nenhum significado. Estou tentado a contar uma história para vocês. Vou contar. Veio na cabeça, se não fosse para contar, não vinha, né? Na minha época de participação do grupo espiritualista, a gente interagia com muitas entidades que vinham através dos médiuns. Assim. E vinha de tudo. E numa vez, e de repente começava a se manifestar e a gente conversava. A gente não se preocupava se era o que era, de onde tinha vindo, para onde ia. A gente estava mais interessado em conversar e ver o que cada um tinha para dizer. A gente não sabia se era verdade, se era mentira, mas se fosse interessante o que tinha para dizer, a gente queria ouvir. Eu era mais jovem nessa época e o grupo que participava, quando a gente tinha as reuniões, era também de maioria jovem, assim, bem jovem. Eu devia ter uns menos entre uns 35 por aí, e a galera mais jovem que eu ainda. Ah, então, nessa época, a gente interagia com entidades através dos médios. E vinha, assim, gente que falava, quando vinha, né? A gente perguntava, quem é você, de onde você veio e tal. Veio falar o quê? E aí começava o diálogo. Cada um falava uma coisa, 1000 histórias para contar. Vou contar uma dessas. Numa vez, chegou uma pessoa lá, né, uma entidade, começou a conversar, e ele não conseguia falar direito e tal. Tinha dificuldade de falar, era uma pessoa estranha. E, e aí ele disse que ele nunca tinha sido humano antes. Era um ser que nunca havia sido humano. E aí a gente conversava com ele não entendia nada do que a gente falava, porque era como se fosse um neném, só que o neném não consegue falar. Mas é como se ele fosse um neném, mas ele conseguia falar, porque ele usava o sistema lá mental do médium e ele falava. E como ele nunca tinha sido humano, a gente começou a chamar ele de vazio, porque ele era vazio de entendimento humano. E ele não entendia nada sobre ser humano. Então, a gente ficava explicando para ele como que era ser humano. E era bem interessante explicar para alguém que não é humano o que é ser humano. Foi bem interessante essa experiência. E uma coisa que foi a que veio na minha cabeça, que é para contar para vocês sobre o que estou falando, foi que eu peguei um violão e comecei a tocar violão. Alguém falou assim,
toca violão aí, Ferrari. Toca uma música para ele. Aí eu peguei o violão e toquei uma música. Aí eu toquei a música, e assim que eu terminei, o pessoal cantando junto e tal, a gente se divertiu cantando a música. Assim que eu terminei a música, uma das pessoas que estava lá perguntou para ele: e aí, gostou? E ele falou assim: como assim? Você gostou da música? E ele: como assim? Gostou? Você gostou da música? E demorou um tempo para cair a ficha. Ele não entendia o que era gostar. É tão natural, né, pra gente? Você ouve e fala: não gostei, gostei, não gostei. Ele nunca tinha sido humano, ele não tinha significado para as coisas. Ele não entendia os significados. Aliás, ele nunca tinha sido humano e provavelmente quando ele entrou lá para conversar com a gente, não sei se ele experimentou isso. Mas o que acontece é que ele não entendeu o que era gostar. Percebe? É muito intrínseco a função espelho. No mesmo instante que você tem a experiência do objeto, que é o significante, você tem a experiência do significado imediatamente junto. Não tem separação de, estou experimentando o objeto, agora vem o significado. Não, é ao mesmo tempo. Aqui na minha frente, por exemplo, está, por falar nisso, um violão. Aí eu olho. Na hora que eu olho para o violão, eu já sei se eu gosto do violão, se ele é bonito. Vem 1.000.000 de significados de uma vez assim. Puf. Isso acontece com você todo dia. Só que você não percebe. Então, para fazer uma analogia, é como se você vivesse em sonambulismo. Já viu um sonâmbulo? Eu tive um amigo sonâmbulo, eu achava esquisitíssimo. Ele levantava durante a noite, saía andando pela casa, se a porta tivesse aberta, ele saía. Depois voltava para a cama e não lembrava o que tinha acontecido no outro dia. Para ele, era mentira que ele era sonâmbulo, porque ele não via, né? A gente contava: você levantou, saiu andando. Ah, não acredito. Então é assim que você vive, sonâmbulo. Sonâmbulo do quê? Da função espelho. Você não percebe a função espelho acontecendo. E daí, Ferrari? Para começar, vai gerar um problemão na sua vida, e principalmente de convivência. Isso a gente vai ver a partir de agora, na fase da convivência. A ignorância da função espelho faz você viver mal e conviver mal. Toda ignorância faz você viver mal. E a ignorância da função espelho é uma delas. Você ignora a função espelho, faz viver mal. E se pegar de novo, você tem aí, vamos supor que você tenha seus 40 anos. E até hoje você não percebeu que a função espelho está acontecendo o tempo todo. Então tem que ter um trabalho reverso. Se você passou sua vida inteira ignorante da função espelho, agora você tem que fazer o trabalho reverso. Você tem que aproveitar que daqui para frente você começou a ficar consciente e consolidando essa consciência da função espelho acontecendo o tempo todo em você. Toda hora você está experimentando um significado, não está? Esse significado está sempre advindo de um espelho, de um objeto. Agora eu vou para a frase que eu queria ressaltar. Eu acho que ela está lá no livro anterior. No livro anterior eu já tinha
o livro anterior já dá dicas, muitas dicas da função espelho, só que ele não usa esse termo ainda, que nem vocês viram agora no livro Dilema do Objetivo. O livro Dilema do Objetivo é para ficar consciente da função espelho. Essa é a função do livro no ciclo de estudo. Tem uma frase que eu acho que está no livro Amor Fácil, Difícil e Impossível, que é assim: o que você ama no que você ama. O que você ama no que você ama. É uma frase simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Se você não aprofundar, ela vai parecer uma frase simples e talvez você, Ferrari está fazendo um trava-língua, um jogo de palavras. Não. Sim, né? Estou fazendo um jogo de palavras, mas com um propósito de um esclarecimento. O que você ama no que você ama. Percebe que tem duas coisas? Tem a coisa que você ama e tem o que você ama na coisa que você ama. Então tem dois amores aí. Tem o objeto e o amor de verdade que faz você amar o objeto. Se não tivesse esse, que faz você amar o objeto, você não amaria o objeto. Então, o que você ama no que você ama. Vou pegar um exemplo aqui agora, minutos atrás, antes de começar a aula, eu botei uma figurinha de 3 cabras brigando. E as 3 cabras, uma tem a cara do Messi, outro tem a cara do Cristiano Ronaldo e outro tem a cara do Mbappé, que são os 3 que estão disputando ali quem são o melhor de todos os tempos. Great of all time. G-O-A-T. Great of all time. Que dá GOAT. E GOAT é cabra também. Então tem esse trocadilho aí, essa imagem. E aí eu postei essa figurinha. Who is the GOAT? Quem é o melhor? Quem é o maior de todos os tempos? Aí quem estava lá já votou. Não, time Messi, uma pessoa escreveu. O outro colocou outra pessoa lá. É quem eles amam. O Messi. Só que o Messi é só um objeto. O que você ama no que você ama? O que você ama no Messi? Porque tem uma coisa, se você tirar do Messi, você vai parar de amar ele. Vamos supor que você ama que ele é um excelente jogador de futebol. Ele vira um Zé Ruela em jogar futebol. Você vai continuar amando o Messi? Você ainda vai ser do time do Messi? Não. Por quê? Porque aquele objeto não é mais o objeto desejado. Então, o que você ama no que você ama? Amor é desejo. Não é? Que a gente viu, amor é desejo. Então, quando você ama alguma coisa, aquela coisa tem alguma coisa que você deseja. E que coisa é essa? É alguma coisa que faz com que ela seja desejável para você. Ou é bem, ou é bom, ou é caro, ou é velho. O Messi joga futebol bem demais, então ele é velho, ele é caro, muito importante. Tira o futebol, ele perde a importância, ninguém mais ama o Messi. Transforma o Messi num perna de pau. Ninguém mais ama o Messi. Todos odiamos o Messi, aquele perna de pau desgraçado. Então você não amava o Messi? Não, nunca amou o Messi. Você ama a satisfação que ele te dá. Se ele parar de te dar insatisfação, se ele virar um perna de pau, você começa a odiar o Messi.
Por quê? Porque em vez de ele satisfazer o seu desejo, ele vai insatisfazer o seu desejo. E aí você odeia o Messi. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu amo o Ferrari. Com a mesma força que a pessoa me ama hoje, ela vai me odiar amanhã, se eu não satisfazer o desejo dela. Vou contar outra história para vocês entenderem. Estou calejado nisso aí. Né? Também muitas experiências no grupo espiritualista. Teve uma eu no grupo espiritualista, de vez em quando eu era colocado, de vez em quando não, muitas situações eu era colocado em posição de destaque, porque eu era ajudante do coordenador e tal. Daí eu lembro um dia que veio um casal que, deixa eu ver se eu lembro as exatas palavras. Era tipo assim, não foi exatamente isso que a pessoa falou, mas dava a entender isso, né? Qualquer coisa que você precisar, conta comigo, eu dou a minha vida por você. Mais ou menos assim a pessoa falou, pode contar comigo. Era um casal. Nunca mais vi. Passou 2 semanas, desapareceu. Cadê aquele amor que eu dou a minha vida por você? Sumiu. Por quê? Porque não existia. Alguma coisa que eu fiz deixou a pessoa, satisfez o desejo daquele momento, ela me amou. Passou 2 segundos, eu peidei. Aí pronto, ela começou a me odiar. E eu não fiz nada, nem para ela me amar, nem para me odiar, só fui eu. E todo o amor que ela tinha por mim não estava em mim, não é eu que estava emanando amor para ela. Eu só estava servindo de espelho para alguma coisa que tinha dentro da pessoa. Função espelho. Então, o que você ama no que você ama? Tá lá, eu acho que tá nesse livro mesmo, o Dilema do Objetivo, que está dizendo assim: não se preocupe se você. Quando você pergunta o que você ama no que você ama, você se desliga do objeto, porque você começa a ficar consciente do seu desejo. E aí, quando você se pergunta o que você ama, você percebe que está tudo em você, que você não ama o objeto. Você não ama. Você faz essa pergunta, você olha para o seu filho, você fala: o que que eu amo no que eu amo? Né? O que eu amo no meu filho? Eu amo que ele vem me dar flores, vem me dar beijo, me dar presente no Dia das Mães, né? E o filho? Não tem. Você não ama o filho. Ferrari? Como você fala uma barbaridade dessa? Eu não amo o meu filho. Mas troca as características que você ama no seu filho pelo oposto, para você ver se ama ele. Você vai odiar. Então você ama a satisfação que o seu filho te dá e não o seu filho. Então lá no livro está falando, fica tranquilo, você não vai deixar de amar o seu filho ou a pessoa que você ama, porque você nunca amou. Não tem como você deixar de amar uma coisa que você nunca amou. Você só viveu na ilusão, no equívoco de que você amava o objeto, mas é só um equívoco. Só que, né, viver com lucidez tem seu preço. Você, você vai viver
Que nem as pessoas me falam, Ferrari, você não tem coração. Né? As pessoas me falam. Por quê? Porque a lucidez às vezes faz você agir de formas lúcidas e para quem está na ignorância acha que você não tem coração. Ah, então você não me ama? Meu amigo, não é que eu não te amo. Eu nunca te amei e jamais vou te amar. Não existe isso. Se você me faz bem, você é desejado por mim. E se você me faz mal, você é odiado por mim. É simples assim. Ótimo assunto, né? Para conversar na mesa de bar com os amigos. Comendo salaminho. E eu não estou inventando nada, só estou explicitando os fatos, apontando para o óbvio. É assim que funciona a psique humana. E não tem problema nenhum ser assim. Só tem problema quando você ignora que é assim. Porque a ignorância vai te causar problemas. Quais os problemas a gente vai começar a ver a partir de agora, mas primeiro precisava entender que a função espelho existe e como ela funciona para você ver o que acontece quando você ignora a função espelho. Então, vou simplificar para vocês como funciona a psique humana, para ficar um resumo simples e fácil. Você tem experiência de objeto. Objeto é qualquer coisa que você está interagindo e observando. Então, cadeira, mesa, pessoa, filho, mãe, cachorro, qualquer coisa. Funciona assim, na psicologia tem o sujeito e o objeto, é o eu e o outro. O objeto é o outro. Então, você tem a experiência de um outro. O outro, o violão é o outro, a cadeira é o outro, a mesa é o outro, tudo é o outro. Então, tem o sujeito e o objeto. Isso é um termo da psicologia, sujeito e objeto. É eu, o sujeito é eu e o objeto é o outro. Então, você tem toda hora experiência com o outro. Você, eu, tem experiência com o outro, com o objeto. Esse objeto pode ser uma coisa, pode ser uma ideia, pode ser uma situação. É o outro. Na hora que você tem experiência com o objeto é simplesmente o que ele é. Esse aqui é um objeto. Aí tem gente que olhou e falou, nossa, que pé grande. É de basquete, é esportivo. Aí olhou aqui, ó, não tá limpinho. Que é o pé sujo do Ferrari. Mas, enfim, tudo isso que vocês atribuíram aí foi atribuição. O que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui. Quando você chama de chinelo, você já está dando atribuição. Porque isso aqui é o que você está vendo, simplesmente, o objeto. Ah, é um chinelo, já atribuiu um significado intelectual, que é a definição disso. Em outros lugares você pode chamar sei lá, tem outros nomes para chinelo, né? Rasteirinho, sei lá o quê. Enfim, toda vez que você está vivendo, você está tendo experiências de objeto. Na hora que você tem uma experiência de objeto, imediatamente vê o significado. Dependendo do significado, você ama ou odeia. Porque pode ser repelente ou atraente. Vou pegar um exemplo. Foi gol! Gol. Sandália é outro nome. Gol! Aí, gol. Gol é um significante, certo?
Aí você vai dar um significado. Ah, gol é uma coisa. É quando a bola entra no gol. Aí você já deu um significado, uma definição do que é um gol. A bola entrou no gol, já é um significado. Aí você pergunta: gol de quem? Aí a pessoa fala: gol da Alemanha. Se você é alemão, você fica contente. Você quer mais. Quanto é que tá? 5? Faz 6. Faz 7. Chuta o cachorro morto. Se você é brasileiro, aquela notícia é entristecedora. Você odeia aquilo. Você odeia aquele gol. Ué, como é que pode o mesmo evento causar amor e ódio, atração e repulsa? Porque o desejo é diferente. O desejo dos alemães é que a Alemanha ganhe. O desejo dos brasileiros é que o Brasil ganhe. Foi contra o desejo de um, a favor do desejo de outro. Foi a favor do desejo dos alemães, alegria. Amamos essa notícia. Nos dê mais notícias dessas. Foi contra o desejo dos brasileiros. Odiamos a sua notícia. Odiamos. Odiamos. Percebe? Tudo é em função do desejo. Todas as qualificações, sua experiência de felicidade e sofrimento, é em função do seu desejo. Se você não tivesse desejo, igual o vazio lá da historinha que eu contei, você ouviria uma música e você só ouviria a música. Pode ser um funk, batidão, pode ser a nona sinfonia de Beethoven, pode ser o que for. Você só vai ouvir o som. Você não vai achar nem bom nem ruim. Se alguém te perguntar, e aí, gostou? Você vai falar assim, como assim? Gostou da música? Como? Não estou entendendo. Gostou da música? Não te entendo. Você não vai nem entender se você não tiver desejo. Tudo acontece, tudo que você experimenta, em questão de significado, tem por trás o seu desejo. Só que você não percebe. Por quê? Por causa disso, porque está ali, ó, por trás. Tem uma frasezinha que eu postei ali no canal da oficina semana que eu gosto muito. O desejo nunca vem nu, vem sempre vestido de objeto. Então, o seu desejo está ali no objeto. O objeto está espelhando ele. Só que você está sonâmbulo. Então você não acessa o seu desejo. Você não entende o que você deseja. E aí você fica preso nos objetos, entre outras coisas, e vive mal. Você fica preso nos objetos e prende os objetos. E quando você prende os objetos, você vive mal porque você fica preso no objeto que você está prendendo. O carcereiro é prisioneiro do prisioneiro. Toda vez que você tenta prender uma coisa, você fica preso na coisa que você está tentando prender.
Tudo isso por quê? Porque você é sonâmbulo. Porque você vive ignorante da função espelho e vive ignorante do seu desejo. Se você entende qual é o seu desejo, e é muito simples, o seu desejo é o bem, o bom, o caro e o vero, 4, né? Bem, bom, caro e vero, sempre esses 4. Você não precisa ficar preso aos objetos, você vai procurar um outro objeto que satisfaça o seu desejo. Você está com fome, você quer comer. Você vai no restaurante A, não tem, você não vai ficar batendo, abre aí, faz o bife aí para mim, seu desgraçado. Não, vai para puta que pariu, vai para o outro restaurante, que também vai matar sua fome. Ah, mas lá não tem bife, tudo bem, eu como macarrão, estou com fome, eu quero matar minha fome. Aí você dá liberdade para aquele restaurante ficar fechado e vai para o outro, e isso tem a ver com a história do açúcar, e vai para o outro e dá liberdade para você de trocar de objeto também, para não ter que ficar preso ali. Por fim, por fim, para terminar essa minha abertura aqui, a partir desse momento que você recebe a explicação de que a sua psique funciona dentro da mecânica da função espelho, você já não pode mais alegar a ignorância disso. Porque foi explicado, você leu o livro, eu estou te contando aqui, você está olhando, você está vendo. Então você já não está mais ignorante disso. Se você quiser persistir em não observar isso acontecendo, aí já é burrice. Aí não é mais, porque tem a ignorância da ingenuidade, né? Eu era ingênuo, eu não sabia que funcionava assim. Não, agora a sua ingenuidade morreu aqui, acabou. Daqui para frente você não é mais ingênuo. Se você persistir sem praticar a observação da função espelho, é burrice sua. Porque você vai estar se colocando numa posição de sonâmbulo voluntariamente, não por ingenuidade. E aí você vai viver mal, não por ingenuidade, por decisão de permanecer ignorante da sua função espírita. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, a partir de agora que você está tomando consciência que a psique humana funciona dentro da mecânica da função espelho, você sabe exatamente o que você precisa fazer para produzir autoconhecimento psicológico e pessoal. Quando você quer ver o seu nariz, o que você faz? Você vai lá no espelho, olha o nariz, estou com um cravo aqui, aí você vai e tira o cravo. O espelho possibilita que você tome consciência do seu aspecto fisiológico, físico. Aí você olha, você vê a sua boca, você vê o seu nariz, vê o seu cabelo, você arruma o cabelo. Então. Muito bem. Então, você precisa do espelho para tomar consciência fisiológica, assim, da sua aparência. Sem um espelho, você não consegue. Então, o espelho te dá autoconhecimento. Né? Deixa você conhecer seu nariz, seu olho, sua boca. Só que tem aspectos seus que você não vê através desse espelho que está lá no banheiro. Se você estiver sofrendo,
estiver com raiva, estiver triste, ou se estiver alegre, se estiver em júbilo, se estiver em paz, não adianta você ir lá no banheiro e olhar no espelho para ver o que está acontecendo, onde é que tá aquilo em você. Porque o espelho lá do banheiro físico, ele não mostra o seu aspecto psicológico e a estrutura da sua personalidade. Alguma vez você viu a sua psique no espelho do banheiro? Alguma vez você viu a sua personalidade lá no espelho do banheiro? Para você ver a sua psique, ou seja, a sua natureza humana, ou seja, o seu quatrix, e para você ver a sua personalidade, você tem que olhar para um outro espelho, e não o que fica lá no banheiro. Que espelho é esse? É a função espelho acontecendo de você, dentro de você. É o significado que você está constantemente dando aos significantes. É o significado que você está constantemente projetando nos objetos. Que os objetos estão fazendo a função espelho para você ver. E isso é a todo instante. Para cada coisa, cada mínima experiência que você tem, a função espelho está acontecendo. Por que a função espelho está acontecendo ininterruptamente na sua experiência humana? Para te amaldiçoar? Para fazer sua vida um inferno? Para tocar o terror? Claro que não. Porque se a função espelho não acontecesse, seria impossível o autoconhecimento psicológico e pessoal. Você não teria como se conhecer. Se não tivesse o espelho, você não jamais ia ver o seu nariz, nem a sua testa, nem o seu cabelo. Precisa do espelho para você ver o seu nariz, sua testa, seu cabelo. E você precisa de um espelho psicológico para você ver o seu funcionamento psicológico, o seu quatrix e a sua personalidade. E assim produzir autoconhecimento psicológico e pessoal. Sem a função espelho, não tem como você produzir autoconhecimento psicológico e pessoal. Então, é por isso que a função espelho existe, para que você possa produzir o autoconhecimento pessoal e psicológico. Na hora que você olha para o objeto, o significado que você está dando para o objeto está te contando sobre você. Está contando sobre o seu desejo. Se você odeia o objeto, esse ódio está te contando sobre o seu desejo. Se você ama o objeto, esse amor está te contando seu desejo, sobre o seu desejo. O significado que você dá para esse objeto te conta sobre o seu desejo. E o seu desejo é você. Então, se você quer se conhecer, a partir de agora, só tem um caminho para você. Praticar a observação da função espelho acontecendo em você. Não tem outro caminho. Não tem outro. E se você não percorrer esse caminho, esquece. Não tem autoconhecimento psicológico e pessoal para você. Não tem. Como é que você vai se conhecer se você não ficar observando a sua função espelho? Como? Você vai ler lá o horóscopo?
Se você for no analista e falar, oh, me ajuda a me autoconhecer, o que ele vai fazer? Ele vai fazer espelho para você. Ele vai falar, fala aí você fala, ele vai ouvir tudo que você falar e vai entender que tudo que você está falando é a função espelho acontecendo. E aí ele devolve tudo para você. Ah, esse cara é demais, me ajudou a me autoconhecer. Ele fez a função espelho para você, ele mesmo podia ter feito, de graça. Então, entenda isso. Se você diz que quer autoconhecimento, você vem para a oficina para aprender a praticar autoconhecimento. Oficina é uma escola de autoconhecimento. Se você realmente quer autoconhecimento de fato, não ficar fingindo que quer, falando para todo mundo, eu participo do curso lá de autoconhecimento, eu sou assim bacana, viu? Eu sou interessado em autoconhecimento. Não, se você realmente quer produzir a porra do conhecimento. O caminho é esse, só tem esse. Ficar observando a função espelho. Quando? O tempo todo. Por quê? Porque ela acontece o tempo todo. Tem uma música da... Esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. Mas eu adoro. Ela fala assim, tudo em mim quer me revelar. Deixa eu ver se eu encontro aqui a música. A letra da música. É muito massa. Chama Revelar. A Zélia Duncan. Zélia Duncan. Olha a letra da música. Não vou tocar porque também o YouTube vai me bloquear se eu tocar, só vou ler a letra. Tudo aqui quer me revelar. Minha letra, minha roupa, meu paladar. O que eu não digo, o que eu afirmo, o que eu gosto, aonde eu gosto de ficar. Quando amanheço, quando me esqueço, quando morro de medo do mar. Tudo aqui quer me revelar. Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar. O que eu procuro, o que eu rejeito, o que eu nunca vou recusar. Tudo em mim quer me revelar. Tudo em mim quer me revelar. Meu grito, meu beijo, meu jeito de desejar, o que me preocupa, o que me ajuda, o que eu escolho para amar, quando amanheço, quando me esqueço, quando morro de medo do mar. Aqui, né, para música tem que ter rima. Tudo em mim quer me revelar. Sensacional. O que ela está falando? Função espelho. Tudo é um espelho que conta para mim sobre mim. Olha para o seu sofá. Seu sofá quer te revelar. Olha para a janta que você fez hoje. Sua janta quer te revelar. Quer te dar autoconhecimento. Ah, mas eu não fiz janta. Não fazer janta quer te revelar. Para que time você torce? Quer te revelar. Qual time que você odeia? Quer te revelar. Qual a música que você mais gosta? Quer te revelar. Qual a música que você mais odeia? Quer te revelar. Tudo quer te revelar. Essa blusa aqui me revela. Eu olho para ela aqui. Esse microfone aqui me revela. Esse óculos também. Essa camiseta, que repetidamente eu uso igual e que nunca tem estampa, quer me revelar. Está contando de mim para mim. E aí, eu vou ouvir? Ou vou ficar sonâmbulo? Só fingindo, só brincando, falando para todo mundo que eu sou professor de autociência que produz autoconhecimento e sem nenhum autoconhecimento de fato. Porque as coisas vêm para me contar e eu não quero ouvir.
que elas têm para me dizer. Essa zoeira tem alguma coisa para me revelar. Tudo, tudo. Porra, Ferrari, mas que neurose? Não, não é neurose, é fato, é assim que é. Tem uma frase na oficina que eu uso, que eu moldei, não sei se eu já expliquei ela aí, se não expliquei, vai aparecer em algum momento. Acho que já. Sua história tem uma história para te contar. Essa serve para tudo, né? Sua história, essa frase é quando a gente está fazendo análise e a gente olha para a nossa história e vê o que a nossa história tem para nos revelar. Mas tudo, foi o que eu falei, a sua blusa tem uma. Sua blusa tem uma história para te contar. E o seu marido, o marido que você escolheu, o marido que você escolheu para casar tem uma história que conta assim. Se não tivesse a ver com você, não era esse. E, e a cor do tapete da sala tem uma história. Tudo, tudo tem uma história, porque tudo tem a ver com a sua decisão, e a sua decisão tem a ver com o seu desejo. Só que você vive ignorando o seu desejo. Então você tem que olhar, você tem que fazer a engenharia reversa. Você tem que olhar para a sua realidade, que ela foi criada pelo seu arbítrio, seu desejo, seu arbítrio, e aí ela te conta sobre o seu desejo, o seu arbítrio, sobre o seu sistema de crença, que é a sua personalidade. E aí você produz autoconhecimento. Ou você faz isso, ou você jamais, entenda? Vou daqui até aqui para você entender. Jamais, jamais, jamais ter autoconhecimento. Jamais ter autoconhecimento. Só vai ficar nesse, eu faço autoconhecimento, eu li um livro de autoconhecimento, ensinamento, só vai ficar nisso, nesse raso chato, que não te ajuda em nada. Se você quer chegar ao conhecimento, tem que praticar, 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 ser um praticante, ser um autocientista, praticante da autoobservação, observar a função espelho acontecendo em você. Ah, Ferrari, eu não quero praticar. Tô nem aí, é sua vida, foda-se. Não quer praticar, não pratica. Eu só estou te dizendo que se você não praticar, não tem autoconhecimento para você. E que você fique muito consciente disso. Ah, eu queria tanto. Você pode querer autoconhecimento tanto que você quiser. Ele não é resultado do tanto que você quer. Autoconhecimento é resultado do tanto que você pratica a autoobservação. Se você não praticar autoobservação, não tem autoconhecimento para você. Jamais vai se autoconhecer. Que isso fique claro. Pelo menos claro. E você faça a sua escolha. Qual decisão você tomar, eu respeito. É a sua decisão, é a sua vida. Você é livre para estragar a sua vida do jeito que você quiser. Faz do Abu Janra, né? Fique à vontade, estrague a sua vida do jeito que você quiser, ela é sua. Quer jogar ela no lixo, no ralo, pisa? Quer viver na ignorância? Respeito. Tem meu total respeito. Eu só estou aqui te esclarecendo para que você possa tomar a decisão com clareza, só isso. Então tá.
Fiz minha abertura aqui. Se você... só para terminar, né? Então, observar a função espelho, ao mesmo tempo usar o abridor de objetos que vocês viram lá no livro. E um detalhe que é importante falar, que vocês jamais conseguiriam usar o abridor de objetos, e jamais conseguirão, se vocês não ficarem conscientes do Quatrix. Porque você vai abrir o objeto e não vai conseguir ver o que tem lá dentro do objeto. E o que tem lá dentro do objeto é o Quatrix, é o seu Quatrix. Então, por isso que vocês têm primeiro, no ciclo de estudos, o entendimento do Quatrix para depois ter a função espelho. Porque você usa a função espelho para ficar consciente do seu Quatrix. Agora, se você não tem nenhuma consciência do seu Quatrix, por mais que você tentar abrir o objeto, você não vai enxergar o seu desejo pelo bem, bom, caro e vero lá, porque você não sabe que é isso que você quer, o bem, bom, caro e vero. Beleza? Então tá, então eu vou colocar o fone de ouvido aqui, fico à disposição para esclarecer sobre a questão da função espelho, o dilema do objetivo e qualquer outro assunto relacionado a ele. Lília, eu já liberei o seu microfone e isso. Eu estou te vendo, mas o seu áudio ainda não está operante para mim, que eu não estou te ouvindo. Abri. Está me ouvindo? Pronto. Agora estou te vendo e te ouvindo. Demorei para aparecer e apareci de corpo e fala. Bacana. Acho bom conversar. Acho que está tendo um eco. Tá bom, eu vou... Você está com só um aparelho ligado aí ou você está tipo, com o celular? Só estou com um. Só não estou com fone, porque você falou tanto na introdução que meu fone pifou. Só estou com um. Talvez o eco seja por isso. O que eu posso fazer é silenciar o meu microfone quando você estiver falando. Aí a gente alterna, tá bom? Certinho. Então, Ferrari, eu estou falando do Nordeste, Bahia, Sudoeste da Bahia. Hoje a gente comemora aqui no Nordeste o dia de São João, a véspera de São João. Então, vocês devem ouvir aqui ao fundo fogos, porque eu moro aqui perto da folia e passa aí carro de som, todo mundo se arrumando para ir para o forró. Mas, assim, eu fiz a pergunta lá na lousa, foi sobre a função espelho que você descreveu aí, né, com vários exemplos. Como eu te falei, eu já tive o contato com essa função espelho há algum tempo atrás, porque assim não é a primeira vez, assim como eu acho que não é a primeira vez também dos meus colegas, os remanescentes que estão aqui, né, acho que são 25, de procurar, de fazer uma busca sobre o nosso bem viver, viver sem dor, em busca da felicidade. E aí eu já passei por várias etapas. Eu já li o horóscopo, eu já li o livro de autoajuda, né, como você falou, e já fiz tantas outras coisas em busca disso. E nessas buscas, eu me deparei com essa função espelho. Quando eu lhe falei da minha dificuldade, não foi da dificuldade do entendimento, eu acho que eu entendi, né, como funciona a função espelho, mas diz respeito mais à questão do relacionamento. Porque quando eu vejo no outro algo que me incomoda, né, e a gente se depara na vida com várias pessoas, ou é no trabalho, ou é na família, entre os amigos, né? E aí a gente vê aquela coisinha que incomoda, isso que incomoda nele está em mim? Como que eu vou usar isso? Eu não sei se é mais adiante a questão do relacionamento, né, com essas pessoas,
Mas o que fica, a minha interrogação sempre é se aquilo que me incomoda realmente está em mim e como é que eu vou usar isso para a minha vida, né? Para o meu bem viver, digamos assim. Entendi. A sua dúvida, ela é uma dúvida clássica. Assim. Todo ano, todos os alunos, todas as pessoas que se deparam com a função espelho têm essa dúvida e tem um equívoco a ser esclarecido aí, que, em geral, passa desapercebido. Então, vou esclarecer para você. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você leu as perguntas e respostas do livro ou você só leu a parte do texto? Dessa vez eu não vi as perguntas. Porque eu acho que essa sua pergunta está lá nas perguntas e respostas. Mas tudo bem, depois você volta lá e lê, e a gente conversando aqui, para quem está assistindo, esclarece. Então, é positivo também a gente conversar aqui. Tá? É que eu queria saber, porque precisa estar lá, porque é uma pergunta clássica. Você está me ouvindo? Interessante, porque eu dei um mudo aqui, mas continuou. Não, eu silenciei aqui o programa, mas não percebi, mas continuou transmitindo. Enfim, vou verificar isso aqui. Bom, é assim. O significado está em você. Sempre, sempre, sempre. Porque não existe significado no significante. O significante é só significante. Então, por exemplo, deixa eu pegar eu vou soletrar uma palavra. Se eu tivesse uma luzinha aqui, eu escrevia. Mas eu vou soletrar uma palavra e aí você me diz o que vem na sua tela mental, tá bom? M-A-C cedilha A. M-A-C. Isso. A pronúncia é maçã. O que aparece na sua cabeça, na sua imaginação? Seu som está desligado. A fruta vermelha, doce, saborosa. Isso. Se eu falar M-A-C cedilha A para uma pessoa de uma cultura onde, por exemplo, não existam maçãs vermelhas, só verde, ela vai ter uma imaginação diferente. Ela vai falar assim, uma fruta verde, meio, a maçã verde é meio azeda, né? Azeda, ela vai ter uma explicação diferente de significado. Por quê? Porque M-A-C cedilha A é só significante. Mas ela serve de função espelho. E aí você olha para M-A-C cedilha A e vê um objeto vermelho, saboroso, no seu caso. Uma outra pessoa veria uma coisa redonda, verde, meio amarga e tal. Outro caso. Cada um veria uma coisa diferente. Se é uma pessoa que, por exemplo, tem alergia à maçã, ela vai ver o hospital e ela internada lá no hospital tomando soro, porque se ela comer aquilo lá, ela vai vai parar na UTI, né? Então, o significado está sempre em você. Está sempre em você. Então, se você olha para uma pessoa e você vê, por exemplo, invejosa, está em você. É um significado. Entendeu? Porque eu posso olhar para a mesma pessoa e falar assim, gente boa. Entende? Se você está qualificando, se você é o qualificador, então o significado está saindo de você. É uma projeção sua. Quando você olha, você vê aquilo, mas é porque está servindo de espelho para uma projeção sua. Sempre é assim, não tem como, porque não existe significado no significante. E quando a mesma percepção que eu tenho, outras pessoas também têm daquela determinada pessoa. Porque elas estão projetando de forma similar.
Por exemplo, você vê isso é um tema clássico, né? Você vê um cara lá, você vai lá na Netflix e você vai ver lá os maiores psicopatas do mundo. Aí tá lá, todo mundo acha, é um psicopata, é um mau caráter, é um desgraçado. E, às vezes tem uns programas sempre, inclusive quando vão entrevistar, que os caras estão indo lá vão eletrocutar o cara, vai ser pena de morte, né? Mas vai conversar com a mãe dele. Todo mundo acha que o cara é um desgraçado, que ele tem que ser eletrocutado e pena de morte para ele. Mas a mãe dele não, ela vê outra coisa. Ela vê outra coisa. Essa é a minha Por que dificuldade. ela vê outra coisa? Essa é a minha Porque dificuldade. o significado é projeção. Sempre é projeção. Não é possível, Ferrari. Entendeu qual é? Estou tentando te convencer, eu estou tentando te mostrar que é assim que funciona. Não existe significado no significante. Não existe. Por quê? Porque significado é só significado. M-A-C cedilha A. Entendi. Mas que é difícil, é. Como é que a gente convive com isso? O que eu, para meu autoconhecimento, o que eu vou tirar? Eu vou deixar de ser, como você citou o exemplo, invejoso, não foi? Inveja? Inveja. Invejoso. Sim, Então, invejoso. Então, primeira coisa é você tem duas opções. Ou você pode viver, que nem eu falei, de uma forma sonâmbula, ignorando que é assim que funciona, que o significado é uma projeção. Ou você pode viver consciente disso. Nada disso vai alterar a projeção. Só que em um caso você vai saber, sou eu que estou projetando, o outro vê a mesma coisa porque ele projeta a mesma coisa, e o outro vê a mesma coisa que projeta a mesma coisa, 3.000 pessoas veem a mesma coisa porque elas projetam a mesma coisa, e a outra do lado não vê a mesma coisa porque ela está projetando outra coisa. A projeção não vai deixar de acontecer tal como acontece. Só que você vai entender que é uma projeção acontecendo. Ou então você ignora isso, e se você ignorar, você vai viver muito mal. E por que você vai viver mal? A gente vai começar a entender a partir daqui para frente. Tá, eu entendi e eu quero seguir. Eu não vou viver no sonambulismo. E agora, eu faço o que com isso? Então, aí vem o segundo equívoco. Isso me faz viver mal. Então, aí vem o segundo equívoco, que é o que deve estar escrito lá nas perguntas e respostas, e é o que, em geral, quando se trata da questão da função espelho, não é dito. Então, o que é fundamental entender na função espelho? Que o objeto significante é espelho para o significado, e o significado está sendo projetado nele, não está vindo de lá para cá, está vindo daqui para lá, bate e volta, e aí a gente vê. Função espelho. Agora, o fato da coisa estar em você não significa que você quer isso para você. Entendeu? Eu olho para uma pessoa e falo, invejoso filho da puta. Se eu gosto, se eu falo, puta, que invejoso, legal. Mas se eu falo invejoso filho da puta, é porque eu não gosto daquele comportamento. Tá Certo? vendo só? E se eu não gosto, se eu ver aquele comportamento que eu dou o significado de invejoso, junto com o significado de invejoso, eu falo, desgraçado, invejoso, desgraçado, que está expressando um desgosto por aquele comportamento, então, além de eu estar vendo o comportamento, que eu estou dando esse significado para o comportamento, eu estou explicando para mim mesmo que eu não quero aquilo para mim. Quando eu vejo um comportamento que eu não gosto, o que esse comportamento está me dizendo e o que esse desgosto está me dizendo? Sou eu falando para mim que eu não quero aquilo em mim.
O que acontece é que quando a gente não quer uma coisa, a gente quer proibir no outro. E o outro não é do nosso departamento. Se o outro é invejoso e quer ser invejoso, não é um problema nosso. Agora, se eu olho a inveja acontecer no outro e ela me serve de espelho para eu entender que eu não gosto daquilo, eu devo, então, a partir daí, assumir um compromisso profundo, inquebrantável, de jamais cometer aquele comportamento que o espelho está dizendo que eu não gosto. É assim que você usa a função espelho. Você não deve ser invejosa se você não gosta desse comportamento. É isso. É assim que você usa a função espelho, para você tomar conhecimento dos comportamentos que você quer ter e não quer ter. Quando você olha por uma coisa, e provavelmente está lá nas perguntas e respostas também, que é o oposto do desgosto, que você admira, então você olha e fala, nossa, como ele é comunicativo. Aí você admira, né? Você admira. Então, o que essa admiração está te contando? É o espelho te dizendo, isso você quer para a sua vida. Põe isso em você. Entendeu? Agora, você sempre tem as coisas, porque como você poderia deixar de ser invejosa se você nem sabe o que é inveja? Então, precisa estar em você. Mas o fato de estar em você não significa que você deseja que aquilo faça parte do seu comportamento, da sua experiência. Esclareceu? Sim, sim. Ajudou. Acho que você falou que na próxima aula a gente vai falar da relação, né? Da relação desse espelho, não é isso? A próxima aula é sobre o quê? A partir de agora, a gente vai começar a entender do relacionamento. O que acontece na nossa vida quando a gente vive ignorante da função espelho. Okay. O que esse sonambulismo, a falta de prática, a falta de autoconhecimento, né, vai causar de malefício na nossa vida. Ela vai falar, a ignorância da função espelho faz a gente viver mal. E a partir de agora a gente vai entender por que a ignorância da função espelho faz a gente viver mal. Certinho. Compreendido. Que bom. Obrigada. E obrigada pela sua disponibilidade, viu? A gente vê pelo material que você dispensou um tempo da sua vida para ajudar as pessoas, né? Na montagem do material, na sua disponibilidade para explicar, para poder falar. Embora você xingue muito lá na lousa, fala ppp, papapá, é melhor conversar com você ao vivo. Eu também acho, porque ao vivo a gente tem mais recursos, né? A gente consegue se explicar melhor, tem a voz, a pergunta pode ser refeita várias vezes. Tá? Agradeço igualmente, Lilian, pela pergunta. Muitas pessoas vão se beneficiar dessa nossa conversa. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Esse aqui é o soco do Batman no Robin, né? Esse é o seu último aqui. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá, gente.
Spoilerzinho, né? Próximo livro que vocês vão ler, como eu acabei de falar, ele vai aprofundar no funcionamento da função espelho e do que acontece quando você não vive consciente da função espelho. Então, daqui para frente, gente, já está entrando na hora que tem função espelho, tem o sujeito e o objeto. O objeto é o outro. Então, percebe? Já está com o pezinho cada vez mais perto para entrar na fase da convivência. A função espelho sempre acontece na convivência. Se não tivesse o outro, você não teria como praticar a função espelho. Então, daqui para frente, as coisas vão ficando bem mais indigestas. Mais ainda ferrado. Como pode ficar mais indigesta do que... Vocês vão ver. A ignorância produz muita merda. E a gente vai mergulhar nessa merda. Se a gente não mergulhar na merda, a gente não vai entender a merda aonde a gente está. Então é isso. A gente vai mergulhar no narcisismo a partir de agora. E parei meu spoiler por aí para vocês não terem preconceitos. A própria palavra gera preconceito, não tem jeito, mas vou evitar. E vocês encontrem o livro sem a minha... Como que seria a palavra? Influência. Vou falar a declaração e fica encerrado. Agradeço a todos vocês, participação e prosseguimos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.